Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos começando mais uma EBD online. Queremos já de antemão agradecer a sua participação, você que está assistindo através do seu celular, ou mesmo do seu notebook, ou até mesmo a sua TV, né? Queremos agradecer já de antemão a sua participação. Pedimos para você deixar o seu like e compartilhe desde já esse vídeo com outros irmãos e amigos, tá bem? Estamos aqui estudando as lições da Escola Bíblica Dominical, sobretudo de adultos, e hoje iremos estudar a lição de número 10. O título da lição é A Expansão da Igreja. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 1 ao 8 e versículos do 12 ao versículo 15. A verdade prática diz: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Já o nosso texto áureo está baseado em Atos, capítulo 8, verso 4 e 5, que diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Muito bem, então a lição de hoje vai tratar sobre essa questão da expansão da igreja. Note bem, eu queria te fazer uma pergunta. Algum momento você já se sentiu perseguido ou ridicularizado por crer na Bíblia, por crer no Evangelho? Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre essa temática dentro desta lição, tá bom? Vejam bem, a Bíblia vai mostrar aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 1, e também Saulo consentiu na morte dele, aqui era a morte de Estevão, que ocorreu no capítulo 7, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Queridos, no capítulo 1 e o verso 8 do livro de Atos dos Apóstolos, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos. Eles deveriam ser testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém era a cidade que ficava logo ao sul, Judéia era toda aquela região do sul, Samaria aquela região um pouco mais acima da região da Judéia. Contudo, até o capítulo de número 7 do livro de Atos, os discípulos, os apóstolos, eles se resumiram a pregar o evangelho apenas na cidade de Jerusalém. Eles passaram um bom tempo ainda desenvolvendo o seu ministério, a pregação do evangelho apenas em Jerusalém. Contudo, através dessa perseguição que foi desencadeada através da morte, do martírio de Estevão, a igreja passou, como diz o texto aqui, a sair de Jerusalém e ir para toda a região da Judéia e posteriormente também para Samaria. Se observarmos o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 12, ele vai enfocar justamente o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria. Do capítulo 13 em diante, aí sim ele já vai mostrar o evangelho chegando nos confins da terra. Então, se você passar para perceber aqui no primeiro tópico da lição, a gente já vai alinhar algumas informações importantes acerca desta igreja que está sendo agora perseguida. Já na introdução, o comentarista vai dizer que muitas vezes Deus usa as circunstâncias para que através dessas circunstâncias Deus possa cumprir o seu propósito. E de fato surgiu essa circunstância, que é uma circunstância dolorosa, de luto, onde o Estevão foi martirizado. E aqui, na nossa lição, vai trabalhar justamente essa questão, embora perseguida, não fragmentada. Ou seja, mesmo diante da perseguição, a Bíblia vai mostrar que a igreja ali em Jerusalém, ela não se deixou abater, mesmo sendo perseguida, mesmo desencadeando uma perseguição através de Saulo de Tarso, ali na cidade de Jerusalém, a igreja ela permanece firme no Senhor Jesus. E a partir dali, diante dessa perseguição, mesmo diante do pranto, mesmo diante do choro,
a igreja ela não se desespera, ela sente. Claro, a igreja era formada por seres humanos, pessoas que de fato eram de carne e osso, pessoas que tinham sentimentos. Então, certamente aquela igreja se deixou, muitas vezes, se entristecer, é óbvio, ela ficou triste, mas ela não se deixou ser tomada pela tristeza. Ela continuou seguindo o seu propósito de servir a Jesus. E diante dessa situação, diante desse caos, o que é que acontece? A igreja ela começa a fugir da perseguição. E alguém pode fazer a seguinte pergunta: bem, o que é perseguição? Perseguição, se você vê etimologicamente, significa seguir alguém intensamente, ou seja, caçar, seguir alguém para oprimir, prender e até destruir. Isso é perseguir. Então a perseguição é justamente isso. A igreja vivenciou um momento onde as pessoas começaram a segui-la de maneira hostil para prender, para oprimir e até mesmo para destruir. Qual é a atitude da igreja? Desistir da fé? Não. A igreja ela foge para outras regiões fora de Jerusalém. Somente em Jerusalém ficaram os apóstolos. Algumas pessoas podem até perguntar, podem até questionar: olha, será que não foi um ato de covardia dos irmãos ali de Jerusalém fugirem da perseguição? Será que eles foram covardes? Eu acredito que não. Até porque o próprio Jesus, em Mateus capítulo 10, o versículo 2 e 3, Jesus orienta os seus discípulos, muito antes desse episódio, Jesus orienta os seus discípulos, lá em Mateus 10, capítulo 10, versículo 2 e 3, que a fugirem de situações de perseguição. Se em uma cidade eles fossem perseguidos, eles poderiam ir para uma outra cidade. Então note bem que o próprio Jesus orientou quanto a isso. Então fugir não é negar a fé, mas fugir é preservar a sua fé em uma outra localidade. De modo que também a fuga, lembremos que a fuga resultou na expansão da igreja, que é justamente a temática desta lição. Outra coisa interessante, covardia seria negar a fé e não proteger a própria vida. Então aqueles servos de Deus ali seguiram a orientação do próprio Jesus que se numa cidade fossem perseguidos, fossem para uma outra cidade. Eles foram para outra cidade, resultou na expansão do evangelho porque eles continuaram permanecendo na fé em Jesus. Covardia seria se eles tivessem negado a fé. Precisamos entender que muitas vezes na nossa vida cristã há tempo de permanecer no local, há tempo de ficar e há tempo de partir. O próprio Jesus, em algumas circunstâncias, quando queriam pegá-lo, quando queriam maltratá-lo, ele conseguia se sair no meio da multidão. Então precisamos ter esse entendimento. Portanto, a igreja sob perseguição, mesmo diante de perseguição, ela manteve a sua fé, manteve a sua convicção em Cristo, não negou a fé em Cristo, mesmo saindo para outros lugares. Então esse primeiro tópico nos deixa essa lição interessante. Uma outra coisa que algumas lições que podemos tirar aqui, já ainda desse primeiro tópico, dessa igreja perseguida, porém não fragmentada, é que a perseguição ela não destrói a igreja. A perseguição ela fortalece a igreja. É impressionante que mesmo hoje, no século XXI, em alguns países onde a igreja é extremamente perseguida, extremamente maltratada, nesses lugares são lugares onde a igreja mais cresce. Então a perseguição já é comprovado pela história e também à luz das Escrituras que a perseguição ela não destrói a igreja. Pelo contrário, ela fortalece, ela consolida, ela elucida aos nossos olhos aqueles que verdadeiramente servem a Jesus. Uma outra coisa que eu aprendo ainda nesse capítulo 8, versículo 1, quando a igreja sofre essa perseguição e eles saem para outras cidades, é que o plano de Deus se cumpre muitas vezes através de circunstâncias e de adversidades. Deus tinha um plano. Jesus estabeleceu o plano de que esse evangelho fosse pregado em todos os lugares até os confins da terra. E até então a igreja não tinha pregado o evangelho em outras regiões fora de Jerusalém. Aquela perseguição
contribuiu para que o evangelho fosse expandido, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. No outro item também interessante que eu queria salientar ainda nesse capítulo 8, o verso 1, sobre essa expansão da igreja, sobre essa forma que os cristãos perseguidos passaram a ir para outros lugares, aprendemos que todos, naturalmente, são chamados para evangelizar e não apenas os apóstolos. Olha só que lá em Jerusalém só ficaram os apóstolos, obviamente também sob muita pressão, mas os demais, eles fugiram para vários lugares, para diversos lugares. A gente aprende que a atitude de pregar o evangelho, ela deve ser uma atitude de pregar em vários lugares, a igreja não deve estar limitada à sua cidade, mas também essa pregação não deve ser realizada apenas pela liderança da igreja, mas cada crente, cada servo de Deus, cada um daqueles que nasceram de novo, é um evangelista, é um pregador do evangelho. E nós vemos aqui na história desta igreja primitiva. Outra coisa que eu acho interessante é que a igreja cresce fora da sua zona de conforto. É assim que a igreja cresce. Muitas vezes ela precisa sair das quatro paredes para que ela possa disseminar a mensagem do evangelho. A igreja, ela está na vanguarda. A igreja, ela não pode ficar apenas no momento ou no local de culto, adorando e servindo a Deus, mas a igreja também precisa ir ao encontro daqueles para poder testemunhar do evangelho. Agora note bem, a igreja pode pregar o evangelho, pode testemunhar do evangelho de forma natural, me permita usar essa expressão, ou seja, não somente através das suas ações evangelísticas de forma coletiva, através dos departamentos da igreja, mas a igreja individualmente, cada servo do Senhor Jesus, onde está, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, ele é um canal de Deus, ele tem a oportunidade de testemunhar do Senhor Jesus por onde quer que ele ande. E eu percebo claramente que o inimigo, Satanás, ele não consegue frustrar os planos de Deus. Mesmo a igreja sob perseguição, ela consegue atingir o propósito de Deus. Amém? No segundo tópico, nós vemos aqui a igreja que evangeliza. Ele mostra aqui, o comentarista, alguns aspectos interessantes dessa evangelização. Usando o capítulo 8 e o versículo 4, me permita ler esse texto, só para a gente firmar bem essa informação. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Glória a Deus. Aqueles que estavam dispersos por conta da perseguição, eles iam por toda a parte, em qualquer lugar, e eles iam fazendo uma coisa muito importante. Eles iam anunciando a palavra de Deus. Ou seja, eles não estavam ali transmitindo as suas ideias pessoais, eles não estavam ali ensinando qualquer coisa. Onde eles iam, eles ensinavam a palavra de Deus, eles ensinavam as escrituras. E qual seria a importância? Aqui está falando aqui, no primeiro ponto do segundo tópico, a igreja primitiva operava sob o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Glória a Deus. Essa igreja saía movida, conduzida, dirigida pelo Espírito Santo, pregando a palavra. E quais são, assim, podemos elencar algumas vantagens, ou podemos dizer assim, para cada crente que anuncia a palavra de Deus? Quais são os benefícios para uma igreja que anuncia a palavra de Deus e não apenas as suas próprias opiniões? Primeiro, é porque quando anunciamos a palavra de Deus, nós fortalecemos a nossa própria fé. Aquela igreja estava sob perseguição por conta da palavra de Deus. À medida que, mesmo perseguidos, dispersos, eles continuavam anunciando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, isso consolidava mais ainda a sua fé. Porque por conta desta palavra eles estavam sendo perseguidos, mas mesmo
perseguidos continuavam anunciando a palavra de Deus sendo anunciada por eles mesmos, iam fortalecendo a sua própria fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma outra coisa importante é porque quando anunciamos a palavra de Deus, nós estamos sendo obedientes ao chamado de Deus para a nossa vida. Foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos reconciliou consigo mesmo e nos entregou o ministério da reconciliação. Portanto, esse é o chamado da igreja do Senhor Jesus. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado. É o chamado de anunciar, de proclamar a palavra de Deus. Então, não somente fortalece a fé daquele que prega, mas também ele nos ajuda a cumprir, a ser obediente ao chamado de Deus. Outra coisa interessante, que produz alegria e recompensa espiritual. Certamente, quando fazemos a vontade de Deus, temos prazer na nossa alma. O Espírito Santo que produz alegria no nosso coração, certamente nós testemunhamos disso. Quando anunciamos a palavra de Deus, sentimos alegria, sentimento de missão cumprida e a percepção de que Deus há de nos recompensar. Uma outra coisa importante para uma igreja que prega a palavra, um outro benefício, é porque nos protege da estagnação espiritual. Quando nós somos ativos na pregação do Evangelho, mesmo sob perseguição, quando nós testemunhamos do Evangelho, não temos vergonha de assumir a nossa identidade como cristão, isso nos permite a não estar estagnados espiritualmente. Pelo contrário, nós estamos avançando na nossa carreira, na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. E por fim, eu gostaria de dizer aqui que reforça a nossa esperança e a nossa perseverança. Quando nós, mesmo diante de sermos ridicularizados, mesmo diante de situações de pressão, nós estamos ali reafirmando a nossa fé, testemunhando de que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, de que cremos nessa palavra, estamos perseverando. E o sucesso da vida cristã não é somente começar bem, mas é perseverar servindo a Jesus, servindo a Cristo. Glória a Deus. Mas no segundo ponto desse segundo tópico, diz que essa pregação, além de ser centrada na palavra, essa evangelização também era centrada em Cristo. Isso está em Atos capítulo 8 e o verso 5, me permita ler também esse texto. Diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Quando Filipe, um daqueles diáconos que foi eleito ali pela igreja para poder atender as mesas, quando Filipe foi até Samaria, ele pregava, a Cristo. A mensagem central do Evangelho está dizendo aqui, Cristo é o centro da sua pregação. Cristo é o centro da pregação da igreja. Então, não somente aqueles discípulos pregavam a palavra, certamente, tinha que pregar a palavra, a Bíblia. Ela é a mensagem de Deus para o mundo. Mas dentro de todo o assunto da Bíblia, eles pregavam a Cristo. Eles anunciavam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham outro foco senão pregar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E certamente pregar a Cristo é fundamental para a igreja, porque Cristo, ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele é, Jesus Cristo, ele é o foco pelo qual as profecias messiânicas apontavam. O próprio Jesus disse, que ele era o cumprimento de todas aquelas profecias. Ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna, e ela, de mim, disse Jesus, testificam. Pregar as Escrituras é pregar a Cristo. Pregar as Escrituras é focar, é centralizar a sua mensagem em Cristo. É o que chamamos de mensagem cristocêntrica. Portanto, Jesus é o cumprimento das Escrituras. Ele é o centro da mensagem do Evangelho. Não existe Evangelho sem o Senhor Jesus Cristo.
A palavra evangelho quer dizer boas novas ou boas notícias. Quando nos referimos na Bíblia, no contexto bíblico de evangelhos, obviamente estamos falando sobre as boas novas de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus é o centro da mensagem do evangelho. Jesus é o único caminho que nos conduz ao Pai. Capítulo 14, verso 6 do Evangelho de João, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tem que ser pregado, tem que ser anunciado a pessoa do Senhor Jesus. Onde há a pregação da palavra de Deus, onde há a pregação do Evangelho, Jesus é o centro dessa mensagem. Outra coisa importante é porque Jesus transforma vidas. Jesus é aquele que transforma. Quando Jesus é anunciado e a pessoa crer no Senhor Jesus, entrega a sua vida para o Senhor Jesus, há transformação de vidas. É Jesus quem muda, é Jesus quem transforma vidas. Olha só, o Evangelho, ele nada mais, nada menos é do que relacionamento pessoal com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vida cristã é isso. Vida cristã é ter uma vida com Jesus, é ter um relacionamento pessoal com Jesus. Por isso que não podemos dissociar evangelho da pessoa do Senhor Jesus. Então eles pregavam a palavra de Deus, e à medida que pregavam a palavra de Deus, estavam focados, centrados na palavra de Deus, falavam sobre a pessoa de Jesus Cristo, mesmo diante de perseguições. E essa é uma lição para as nossas vidas. No começo aqui da nossa conversa, eu falei, será que você alguma vez foi constrangido porque serve a Cristo, porque crê na Bíblia? Eu já fui constrangido, certamente você já deve ter sofrido algum tipo de constrangimento. Muitas vezes precisamos nos afastar dessas pessoas que muitas vezes querem ridicularizar o Evangelho, mas nunca devemos deixar de anunciar a palavra de Deus, de crer no Senhor Jesus Cristo e anunciar Cristo. No terceiro tópico, para finalizar, aqui diz a igreja que dá suporte à evangelização. Olha só, aqui diz o suporte da igreja. Deixe-me ler aqui o capítulo 8, verso 14. Vai dizer o seguinte: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Olha que maravilha! Filipe pregando o evangelho na região de Samaria, as pessoas se convertendo, vidas sendo libertas pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. A notícia chegou lá na igreja em Jerusalém. A notícia chegou aos apóstolos, à liderança da igreja. E 2 desses líderes apostólicos, Pedro e João, foram enviados para aquela localidade. E aqui o comentarista vai dizer o seguinte: quando a igreja começou a sair fora dos seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Note bem que não eram 2 igrejas, era uma igreja. Era uma igreja que estava sofrendo perseguição, onde alguns permaneceram em Jerusalém e outros avançaram para outras localidades. Mas à medida que o evangelho era proclamado em longa escala em determinada localidade, a notícia chegava à liderança da igreja e essa liderança enviava um suporte, um certo tipo de cooperação para isso. Então, qual seria a importância, no caso do envio de Pedro e de João para a cidade de Samaria? Em primeiro lugar, isso era importante porque a autoridade apostólica estaria envolvida nesse processo missionário. O processo missionário não estava desvinculada da liderança da igreja. À medida que os apóstolos chegaram para dar suporte, isso trouxe uma ideia de unidade. A liderança da igreja estava apoiando aquele trabalho missionário naquela cidade de Samaria. E assim houve a confirmação da obra de Deus ali por meio do seu Espírito Santo. Okay? Uma outra coisa muito importante que a gente aprende aqui em relação a isso é que isso servia como uma forma de discipulado. Ou seja, aqui está falando que é uma igreja que discipula. E o que é discipular? Discipular ou discipulado é o processo através do qual alguém aprende de outrem. Então, a palavra discípulo quer dizer aquele que é um aprendiz, aquele que é um seguidor, aquele que aprende de alguém. Na igreja acontece isso. Nós estamos sempre aprendendo de alguém
e sempre compartilhando os nossos ensinamentos com outras pessoas. Há esse processo contínuo de aprendizado. Então, na medida que os apóstolos estavam indo dar o suporte ali na igreja em Samaria, eles estavam promovendo esse processo de discipulado, de ensino, de compartilhamento do conhecimento. Isso também foi muito importante porque trouxe unidade entre judeus e samaritanos. Nós sabemos que desde a época de Cristo, ou melhor, mesmo antes de Jesus, centenas de anos antes, já havia uma certa dificuldade de relacionamento entre judeus, que ficava na parte sul ali da região de Israel, e os samaritanos, que ficavam na parte mais central. Eles não se comunicavam. Mas aqui nós vemos que o evangelho derruba as barreiras, desde quando Jesus foi lá pregar o evangelho para a mulher samaritana, capítulo 4 do evangelho de João, mas aqui também no livro de Atos, aqueles que foram dispersos por vários lugares, chegaram em Samaria, pregaram o evangelho e havia uma comunidade cristã que servia a Cristo já lá em Samaria. E aí os apóstolos foram lá para dizimar, para derrubar todo e qualquer tipo de barreira que poderia existir entre judeus e samaritanos. Então foi muito importante esse apoio, esse suporte evangelístico de Pedro e de João como liderança da igreja. Uma outra coisa importante, obviamente já falei que ajudou na cooperação do trabalho missionário, porque o trabalho missionário se faz de mãos dadas. E também a gente percebe uma coisa muito importante, que foi a capacitação por meio do Espírito Santo como uma forma indispensável. Veja no versículo 15, os quais, Pedro e João, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Notem bem, que quando o texto fala aqui em Atos capítulo 8 e o verso 15, de que foram orar por eles para que eles recebessem o Espírito Santo, nós precisamos entender o seguinte: lá no livro de Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, deixa claro que no momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos selados com a habitação do Espírito Santo. Ou seja, no momento que a pessoa crer no Senhor Jesus, o Espírito Santo já vem habitar em nós. Que maravilha! Todos aqueles que entregam sua vida para Jesus recebem a habitação do Espírito Santo. Nesse texto aqui em particular, não significa que aqueles discípulos em Samaria ainda não tinham o Espírito Santo habitando em sua vida. De maneira nenhuma. Certamente, aqueles discípulos que ali estavam, o Espírito Santo já habitava neles. Eles eram templo e morada do Espírito Santo. Mas essa expressão que diz aqui, de que Pedro e João foram lá para que recebessem o Espírito Santo, se refere a uma outra experiência com o Espírito Santo. Se referem à experiência do revestimento de poder. Nós sabemos que há duas experiências distintas. Quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nos arrependendo dos nossos pecados, o Espírito Santo vem habitar em nós. Glória a Deus por isso. Mas também existe uma segunda experiência que é chamada de revestimento de poder, muitas vezes também usado a expressão batismo no Espírito Santo, que é aquele revestimento de poder, onde nós vemos vários exemplos aqui no livro de Atos de uma comunidade que já havia entregue sua vida a Cristo, já servia a Cristo e posteriormente passou a ter essa segunda experiência, que é o revestimento de poder, que é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para a proclamação do Evangelho, principalmente naquelas condições de extrema perseguição. Então, quando eles foram lá e que oraram por ele e que receberam o Espírito Santo, se refere a receber o revestimento de poder para poder testemunhar com mais ousadia. Então, vemos aqui algumas importantes informações desse momento em que a igreja, sob perseguição, ela sai de Jerusalém, ela avança para outras regiões, a região da Judéia, a região de Samaria, e por onde eles passam, eles testemunham do Evangelho, eles pregam o Evangelho, eles resistem à tentação de negar a Cristo.
e, mais importante do que tudo, também o apoio da liderança da igreja e a ação, o derramar do Espírito Santo sobre aquela comunidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe, que vocês possam permanecer firmes no Senhor Jesus Cristo, mesmo diante de pressões contrárias a este evangelho. E que você também continue participando da sua escola bíblica dominical, como aluno, como professor, como líder, como secretária dessa escola dominical. Que Deus te ajude a permanecer aprendendo desta palavra de Deus. E se você deseja ampliar um pouco mais ainda esse conhecimento da palavra de Deus, eu peço que você entre em contato com o site do nosso Centro Teológico, www.ctadalp.com.br. CTADalp com a letra C, claro. www.ctadalp.com.br. Você clica aí nesse site e você vai ter diversas informações sobre os diversos cursos que nós temos, de maneira muito simples, e você poderá também lá mesmo fazer a sua pré-matrícula se desejar algum curso, principalmente você que não é daqui da região metropolitana do Recife, mora longe. Nós temos o curso básico em teologia online e que pode alcançar a sua vida também. Que Deus te abençoe no nome poderoso e amado de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.